o módulo da aula sobre o classicismo. Nós estamos agora no Camões épico. Lembrando a todo mundo que literatura épica, poesia épica, é a poesia que relata feitos heróicos de um herói isoladamente ou de todo um grupamento, toda uma comunidade. Nós temos aí as grandes literaturas épicas de todos os tempos. Nós temos a Odisseia, nós temos a Ilíada, né? E nós vamos lidar, a partir de agora, com uma avaliação, uma leitura da obra Os Lusíadas. Lembrando aqui que depois, é claro, vamos procurar material de apoio. O pessoal que tem contato aí, vamos procurar a gente nas redes sociais para tirar dúvidas, tá bom? Sobre a obra Os Lusíadas, vocês vão ver aí no slide que vai aparecer bem aqui, tá? Nós temos a estrutura, né, da obra Os Lusíadas, que são 10 cantos, lembrando que os cantos estão para a poesia épica, assim como os capítulos estão para a literatura de prosa. E esses 10 cantos são compostos por 1.100 e poucas estrofes, com o mesmo esquema de rimas, né? AB, 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 CC, todos os versos são decassílabos. Lembrando que os decassílabos, a partir desse momento, recebem aí, historicamente, o nome de medida nova. A medida velha, os chamados versos redondilhos menores com 5 sílabas poéticas, redondilhos maiores com 7 sílabas poéticas, ok? Dentro da chamada tradição clássica, nós temos uma estrutura para as epopeias, para os textos, para os chamados textos épicos, né? Que essa estrutura é composta pelo quê? Pela proposição, ok? Proposição, proposta, propor, né? Aquilo sobre o que se vai falar, né? Nós vamos lembrar aí que a obra Os Lusíadas carrega no seu bojo 3 histórias fundamentais. A história primeira, que é a navegação de Vasco da Gama, que serve como pano de fundo. A segunda história, que é a história do povo português. E a terceira história, que é a história envolvida com a mitologia, chamada mitologia clássica, né? Vamos lembrar aí que o Camões genialmente usa o termo grego Olimpo para morada dos deuses e usa os nomes romanos das divindades clássicas, ok? Depois dessa proposição, nós temos a invocação. Invocar, vocare, vocar, evocar, provocar, convocar, chamar, chamamento, né? Nós temos aí uma invocação. Nós vamos encontrar de novo essa questão da invocação nos textos do Barroco, fundamentalmente nos sermões do Padre Vieira, né? A invocação é um pedido a algo sagrado, né? Que ilumine, que interceda junto ao poeta para que ele dê bom termo à empreitada a qual ele se propõe, ok? No caso da obra Os Lusíadas, nós temos aí uma invocação às figuras mitológicas que são as Tágides. Vamos lembrar que essas figuras mitológicas são criação do próprio Camões, que as Tágides seriam as ninfas do rio Tejo. Rio Tejo, o rio de Portugal. Vamos lembrar lá do Fernando Pessoa, né? O Tejo é maior que o rio que passa pela minha aldeia, mas o Tejo não é maior que o rio que passa pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que passa pela minha aldeia. Tudo bem? Nos sermões do Padre Vieira, lá no Barroco, nós vamos ver que essa invocação, esse pedido de ajuda, esse pedido de iluminação, é dirigido geralmente à Virgem Maria. Aqui, na obra Os Lusíadas, Camões faz esse pedido às Tágides, às ninfas do rio Tejo, ok? Em seguida, obedecendo a estrutura chamada de estrutura clássica, nós temos a dedicatória, tá? A dedicatória dos Lusíadas é feita, dirigida a El Rei Dom Sebastião, o chamado Rei Menino, né? Na opinião de Camões, um dos, senão o maior rei de Portugal, por causa do seu espírito conquistador, por causa do seu espírito, por alguns chamado, inclusive, de espírito megalomaníaco.
megalomaníaco. Nós vamos ver isso mais para frente, lá no que desaguou esse espírito conquistador ou megalomaníaco do rei Dom Sebastião, ok? A seguir nós vamos à narração propriamente dita, tudo bem? Nós temos aí a narração das 3 histórias, como eu disse anteriormente. Nós temos a história da navegação de Vasco da Gama, nós temos a história do povo português. Em diversos momentos nós vamos encontrar referência às figuras históricas de Portugal, né? Principalmente lá no canto terceiro, que eu vou abordar daqui a pouco com vocês. Nós vamos ver referências às figuras históricas e lendárias de Portugal, tudo bem? E lá para a reta final, canto 10º, mais precisamente, 9º para o 10º fundamentalmente, nós vamos ter o epílogo, tá? Epílogo. Você tem ali no epílogo uma situação que é um tom que nós chamamos de um tom amargo na fala do eulírico camoniano, por conta do que ele vê que esse espírito aventureiro de Portugal, das conquistas, das navegações ultramarinas, o que acabou acarretando para Portugal. Tá bem? Nós vamos perceber que a figura do eulírico camoniano, essa figura que se manifesta dentro do texto de Os Lusíadas, vai apresentar um tom de tristeza, um tom de melancolia com relação ao destino que ele percebe que está se encaminhando à nação portuguesa, né? Vamos lembrar aí que na época da publicação de Os Lusíadas, da publicação de Os Lusíadas, na época 1572 mais ou menos, Portugal já havia descoberto o Brasil, tinha a sua sede na Europa, tinha aberto o caminho para as Índias e estava tentando ali anexar os territórios do norte da África, fundamentalmente o Marrocos, né? E aí esse espírito aventureiro, esse espírito ultramarino todo, acaba trazendo para Portugal, acarretando para Portugal algumas consequências um tanto quanto nefastas, né? No início da aula sobre o Barroco, nós vamos entrar nesse ponto aí, que é qual foi o destino de Portugal após essas conquistas ultramarinas. Tudo bem?